Grande medrosa, suponha que eu realmente venha decepcioná-la. E daí? Era agora a vez de ela se calar, tentando imaginar essa coisa impossível sugerida por ele e como lhe responder. E daí? Aconteceria porventura de nunca mais poder confiar nele, de nunca mais o amar de novo? Teria ela de viver no mundo sem o pastor, somente com a imagem de um lindo sonho desfeito? Sentir-se decepcionada por uma pessoa de quem jamais esperaria tal coisa? Perdê-lo? De repente, caindo um doloroso choro, ela olhou diretamente para o rosto dele e disse: Meu senhor, se quiseres decepcionar-me, podes fazê-lo. Isso não fará diferença. Devo amar-te enquanto eu viver. Não posso viver sem te amar. Ele colocou as mãos na cabeça dela e então, com toque terno e afável, repetiu como que para si mesmo: Se eu puder, posso decepcioná-la. Naquele momento, sem mais palavras, virou-se e partiu. Grande Medrosa, tremendo, apanhou pequena pedra gelada no chão, colocou-a na mochila, reuniu-se à tristeza e sofrimento e continuaram a jornada. Uau! Mais uma vez eu tive que parar, dar uma chorada e continuar a ler, porque nós estamos sendo curadas e o Senhor, ele é tão cirúrgico, né? Ele sabe exatamente onde ele tem que agir no nosso coração, o que ele tem que nos falar. E esse desafio primavera, ele tá sendo transformador para mim. E eu confesso para ti que quando a Nayara ela me chamou e me convidou para participar, ela me falou primeiro do jejum, né? Vamos fazer jejum de trigo e de açúcar. E eu, não. Tipo assim, eu não queria fazer jejum, né? E a gente tinha recém feito um jejum intermitente, eu e as gurias da célula e ela e as gurias da célula dela. E eu, não, tipo, não quero. E aí na nossa conversa eu vi que a gente precisava realmente, porque eu e a minha irmã, que é a que tá mandando os audiobooks aqui, nós somos muito unidas. E nós começamos a nossa jornada com o Senhor jejuando juntas todas as quartas-feiras, uma mandando áudio para outra. E eu lembro como era importante para mim, nossa, como foi necessário para mim esse fortalecimento. No início eu não sabia orar, né? Ela já estava um pouco mais mergulhada no Senhor, eu estava recém começando e eu lembro dessa comparação, assim, de pensar, mas eu nem sei orar como ela. Mas eu comecei a conhecer esse pastor e entender que ele queria ouvir a minha voz e não queria que eu orasse como ela, ele queria que eu falasse exatamente o que estava no meu coração. E essa jornada agora, indo aos lugares altos, tem nos aproximado ainda mais. E o Senhor tem confirmado o chamado dele na nossa vida. E eu tenho certeza que ele está fazendo isso contigo também. E aqui nós vemos que, com muita dor, a grande medrosa ela entregou a expectativa dela ao Senhor. Porque o que causa a decepção é a nossa expectativa quando ela é frustrada. E foi o que aconteceu com ela, vai acontecer com ela, eu acredito, né, ao longo dos capítulos, mas ela teve que entregar ao Senhor essa confiança, assim como a gente também precisa. Mesmo que tu nos decepcione, Senhor, nós permaneceremos em ti, porque tu sabia exatamente o que a gente precisa no dia que a gente precisa, e tu nos entrega o que a gente precisa, não o que a gente quer, porque tu nos ama demais para entregar o que a gente quer. Isso correr o risco de da gente sair da tua presença ou de também nós não estarmos prontas para receber. E o Senhor me lembrou de João 21, que é quando ele volta depois da ressurreição. Ele tem um encontro com os discípulos e eu vou ler esse capítulo para gente. Depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais dois discípulos de Jesus.
Simão Pedro disse aos outros: Vou pescar. E a gente lembra que Pedro ele já não pescava mais, porque Jesus tinha tirado ele desse ofício e disse para ele: Agora tu será pescador de homens. Mas Pedro negou Jesus 3 vezes enquanto ele estava indo para a crucificação. Não só negou, como ele praguejou e amaldiçoou Jesus quando perguntavam para eles: Mas tu não é um deles? Então, fica imaginando a mente de Pedro como estava mergulhada na frustração. E todos os discípulos, eles estavam aqui debaixo dessa opressão de decepção, porque eles viram Jesus curando, fazendo milagres, prodígios, maravilhas, ressuscitando mortos, fazendo coisas assim sobrenaturais. E ele passou por muita dor na cruz. E eles viram toda a humilhação. E ele calado, ele indo para a cruz, sendo apedrejado, sendo cuspido, sendo açoitado. Pedro viu exclusivamente esses momentos de açoite. E foi aí que ele começou a negar o Senhor, porque não fazia sentido esse Jesus tão poderoso passar por isso. Mas se ele não passasse, a gente não estaria aqui. A gente não poderia ter esse relacionamento com ele se não fosse a crucificação. E aí continua. Pedro disse: Vou pescar. Os outros responderam: Nós também vamos com você. Por quê? Porque Pedro era uma referência de liderança para todos aqueles homens. Ele era um dos mais apaixonados por Jesus. Mas nesse momento ele estava mergulhado na decepção. Foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Mais uma frustração. Ao romper o dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. Jesus lhes perguntou: Filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer? Meu Deus, vocês conseguem ver a gentileza da voz desse pastor que a gente está conhecendo mais, fazendo essa pergunta para a gente, porque muitas vezes a frustração e a decepção ela quer nos levar de volta ao que a gente fazia antes de conhecer ele. Ah, se não der certo, então eu volto a fazer o que eu fazia. Eu vou dar um exemplo meu. Ah, se não der certo, eu volto a ser caixa da loja que eu trabalhava. Mas é isso que o Senhor quer. Ele nos chamou para sermos pescadoras de almas, para pescar almas, para que vidas sejam transformadas através do nosso testemunho. Eles responderam: Não. Então Jesus disse: Joguem a rede à direita do barco e vocês acharão. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixes. E o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Aqui é João falando dele mesmo. As escamas da frustração e da decepção foram removidas dos olhos de João e ele reconheceu: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua túnica, porque tinha tirado a roupa. Pedro estava pelado e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque estavam somente a uns 90 metros da margem. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas com peixe por cima e também havia pão. Jesus lhes disse: Tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. A rede estava cheia com 153 grandes peixes. E mesmo sendo tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse a eles: Venham comer. Nenhum dos discípulos ousava perguntar: Quem é você? Porque sabiam que era o Senhor. Jesus veio, pegou e deu a eles. Depois fez a mesma coisa com o peixe. E esta já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Ele respondeu: Sim, o Senhor sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: Apacente os meus cordeiros. Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: Sim, o Senhor sabe que eu o amo.
Jesus lhe disse: Pastoreie as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez: Você me ama? E respondeu: O Senhor sabe de todas as coisas, sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: Apacente as minhas ovelhas. Em verdade lhe digo que quando era mais moço você se cingia e andava por onde queria, mas quando você for velho, estenderá as mãos e outro o cingirá e o levará para onde você não quer ir. Jesus disse isso para significar com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de falar assim, Jesus acrescentou: Siga-me. Olha o amor desse pastor que nos persegue, que nos perdoa e nos coloca de volta no caminho, no prumo, nos reconecta ao nosso chamado. Ele vem, perdoa a nossa decepção, a nossa frustração, perdoa os nossos pecados, porque Pedro pecou aqui, ele negou o Senhor e nos coloca de novo. Ele diz pra gente: Eu conto contigo, não importa o que tu fez, eu conto contigo. Volta para onde eu te chamei. Apacenta os meus cordeiros, pastorei as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. Vamos orar. Pai, Jesus e Espírito Santo, debaixo do temor que essa palavra gera nos nossos corações, nós te pedimos, batiza-nos com o espírito de temor. Batiza-nos, Pai, e perdoa-nos, Pai, pela decepção que tenta nos afundar e nos roubar da tua presença. Perdoa-nos, Pai, pelas frustrações da nossa alma que tentam nos tirar do nosso chamado, Pai, porque nós confiamos em Ti, Pai. Nós declaramos mais uma vez que, ainda que a gente não entenda, nós confiamos, nós decidimos permanecer no caminho estreito da Tua presença, Pai. Perdoa, Senhor, porque muitas vezes nós temos expectativas que não estão alinhadas às tuas. Nós trocamos a expectativa da nossa alma pela esperança viva que é a tua presença, pela esperança da tua voz, pela esperança desse louvor que Grande e Medrosa declarou aqui. E todas as vezes que nós cantamos, nós também declaramos que a nossa esperança está em Ti, Pai. Enche-nos do espírito de vida, onde havia lugares e gavetas fechadas por causa da frustração e da decepção da nossa alma. Enche do Teu espírito, Senhor, onde havia inso nesse jardim do nosso coração, onde havia mato, arranca e coloca sementes de vida, Pai. Arranca toda a frustração, toda a autopiedade, Pai, toda a decepção que nós tivemos contigo ao longo dessa jornada. Nós declaramos que confiamos e queremos confiar em Ti todos os dias, Pai. Tu nos diz, tu nos pergunta: Tu me amas, filha? E nós te dizemos: Sim, Pai, nós te amamos. Mesmo errando, nós te amamos e queremos acertar contigo. Perdoa-nos pelos nossos pecados, iniquidades e transgressões. Nos coloca de volta, Pai, onde nós temos que estar exatamente hoje, no dia que tu já escreveu no livro da vida com o nosso nome. Nós queremos cumprir o nosso chamado no dia de hoje, no dia de amanhã, depois de amanhã e todos os dias até a eternidade, Pai. Perdoa-nos pela frieza espiritual. Perdoa-nos, Pai, porque nós esfriamos. Nos coloca de volta ao primeiro amor, Pai, e a prática das primeiras obras, em nome de Jesus. Nós te amamos, Pai, nós te amamos. Assim como Pedro cumpriu o propósito dele, nós queremos cumprir o nosso. Conta conosco. Toda a honra, glória e louvor somente e eternamente a Ti, Pai. Amém, amém, amém. Eu quero te pedir para te ouvir esse louvor que eu vou mandar aqui, declarando ele de plenos pulmões, porque é ele falando com a gente. Tu me amas. E também eu vou mandar uma ministração aqui que o Espírito Santo me lembrou do pastor Luciano Subirá falando sobre isso. E aí, se tu quiser ver, assista, porque eu tenho certeza que ele vai falar contigo. Amém?